Nasce em Anápolis Henrique de Campos Meireles, filho do seu Egesipo e da dona Diva. Iniciou os estudos e viveu boa parte da juventude em Goiânia. No científico, hoje ensino médio, foi presidente do Grêmio e teve participação ativa no movimento de estudantes. Muda-se para São Paulo para fazer faculdade e se forma engenheiro na Politécnica da USP. Ainda no início da carreira, diante de 3 oportunidades de emprego, escolheu a que tinha menor salário, porém, a que oferecia maiores oportunidades de aprendizado. Entrou no Bank Boston como funcionário do departamento de leasing e, 22 anos depois, chegou à presidência mundial do banco. Sempre, é claro, aproveitando toda a oportunidade de se preparar para os desafios que viriam adiante. Foi o primeiro e único brasileiro até hoje a presidir uma instituição financeira global nos Estados Unidos. Depois de anos no exterior, volta ao Brasil com grande desejo de contribuir com o desenvolvimento do seu país. Agora a sociedade está dizendo o que nós vamos fazer. Se candidata a deputado federal em 2002 e é eleito com a maior votação do estado de Goiás. Renuncia ao cargo para assumir a presidência do Banco Central em um momento difícil da economia brasileira. A crise internacional de 2008 foi um teste de fogo. Sua atuação com medidas fortes e corajosas foi reconhecida no mundo todo e protegeu o Brasil de maiores problemas. Ao deixar o Banco Central em 2010, entregou o país com os anos de maior crescimento da história, com pleno emprego, inflação baixa e juros baixos. Em maio de 2016, após o impeachment de Dilma Rousseff, assume o Ministério da Fazenda durante a maior recessão da história. Com a aprovação de reformas e controle dos gastos, o país volta a crescer e termina 2017 com a menor inflação em 19 anos e os juros mais baixos da história. O futuro a Deus pertence, mas Henrique Meireles quer seguir fazendo aquilo que lhe dá maior satisfação. Trabalhar para que o Brasil seja o grande país que todo brasileiro sonha e merece. Mais uma vez eu recebo aqui meu querido ministro Henrique Meireles, muito obrigado por ter vindo mais uma vez, aberto a sua agenda. E nós vamos fazer o seguinte, eu vou pedir um rápido momento, onde você veja de como foi a nossa entrevista, um pouquinho de como foi a nossa entrevista semana passada, para você entender de onde nós vamos continuar. Vamos lá. Me conte um pouco da sua trajetória, da sua infância, de onde o senhor nasceu, sua família. Vamos fazer um momento bem família aqui. Onde eu nasci, em Anápolis, sempre fui um aluno aplicado e no curso ginasial, na época, né, hoje é o ensino médio, e fui me preparando para o curso superior, depois fiz vestibular em diversos locais e vim estudar aqui na Universidade de São Paulo. Na USP? Na USP, que também é uma universidade pública. Universidade pública, mas a mais difícil de entrar no país. Exatamente. Aliás, hoje é até interessante que conseguem entrar na USP pessoas que não fizeram escola pública, dado o grau de dificuldade. Quer dizer, o senhor viveu na escola pública, quer dizer, a sua genialidade vem desde lá. Isso é generosidade. Não, mas é que essa é a verdade. Por favor. E, a partir daí, entrei, então, na Escola Politécnica da Universidade, né, de São Paulo. E, terminado, eu fiz um outro concurso, onde eu fui fazer um curso de pós-graduação em Economia e depois em Administração na Universidade Federal do Rio de Janeiro. No FRJ, um polo de conhecimento no país. E a partir daí comecei a trabalhar, né? Inicialmente até algum pouco tempo como professor da própria universidade. Depois recebi o convite de uma organização internacional onde eu julguei que era uma boa oportunidade de aprender bastante. Perfeito. Comecei a trabalhar e fui transferido para São Paulo, estava no Rio de Janeiro nessa época, fui transferido para São Paulo, onde eu tinha morado muito tempo. E aqui eu comecei uma carreira e terminei essa carreira como presidente mundial dessa instituição nos Estados Unidos. Por favor, pode ser o nome normalmente. Era o Bank Boston. Como é que foi sua caminhada até chegar à presidência do Banco de Boston? Muito trabalho,
muita dedicação e, além disso, uma dedicação, um cuidado com as pessoas. O senhor, quando se aposenta, quando se retira da economia, economia secular, não economia pública, o senhor é eleito deputado federal, um dos deputados federais mais votados do estado de Goiás, pelo PSDB, um partido absolutamente diferente do partido que havia ganhado a eleição naquela época, que era o PT. Aliás, o primeiro mandato do presidente Lula, onde todo mundo tinha medo do Lula, não é? Todo mundo tinha medo, como dizia o Leonel de Moura Brizola, o sapo barbudo, não é? Nós evangélicos achávamos que o Lula ia comer crianças, ia fechar igrejas, não é? De repente, o senhor se torna uma pessoa que se torna unanimidade para todos, e se tornar unanimidade para empresários, para partidos e para governantes, isso é uma coisa que eu não vi, eu não vi na minha vida, e lendo e estudando a história brasileira, eu não vi até hoje. O senhor se tornou uma unanimidade e dizer o seguinte: se queremos que a economia do Brasil vá a sério, só há um homem, Henrique Meirelles. Como o senhor conseguiu transitar, se tornando unanimidade no momento mais drástico e crucial do Brasil, que era exatamente o momento em que a esquerda assumiu o poder? Em primeiro lugar, quando o ex-presidente Lula assumiu, ou antes de assumir, na realidade, quando foi eleito, ele me convidou para conversar. Eu fui conversar e ele me perguntou o que deveria ser feito para organizar a economia. Eu falei, em primeiro lugar, é necessário controlar a inflação. Porque a inflação estava muito elevada. Nós vamos controlar a inflação, baixar a inflação, em primeiro lugar. Em segundo lugar, temos que estabilizar a economia e, a partir daí, poder gerar crescimento, renda, etc. Mas é fundamental seriedade, trabalho duro e compromisso com o controle da inflação, com as despesas públicas, etc. E com isso, de fato, o Brasil irá melhor. Isso não era exatamente tudo aquilo que tinha sido proposto durante a campanha. Pelo ex-presidente durante a campanha. E ele, no entanto, me disse, olha, nós estamos precisando disso. O Brasil está vendo uma situação muito séria e nós estamos precisando disso, etc. Eu recebi a sua indicação do seu nome, de muitas pessoas, etc. A segunda pergunta que ele me fez foi a seguinte: o senhor aceitaria ser presidente do Banco Central? Eu diria, presidente, eu posso aceitar com uma condição: total independência de ação. Então lá anunciamos, e quando eu fui fazer a minha apresentação ao Senado Federal, o Senado tem que aprovar o nome do presidente do Banco Central, indicado pelo presidente da República, eu ainda liguei para ele no dia anterior. Presidente, eu vou anunciar ao Senado que o senhor me convidou e nós temos um compromisso de independência do Banco Central. Só para deixar claro que não vai haver mal-entendido. Falou, não, Meirelles, está combinado, etc. Tudo bem. Então foi o que fizemos. Assumimos, e isso foi uma surpresa para todos que estavam acompanhando, e com isso aí sim a economia começou a se acalmar, os mercados em geral começaram a se acalmar, esperando o que ia acontecer, né? E eu tomei a primeira medida adequada, que causou uma reação contrária de alguns ministros. Eu imagino. Que reclamaram. O senhor era o estranho naquele ninho. Aí, inclusive, um ministro, na época, chegou a anunciar: o Banco Central tomou uma medida, mas na próxima reunião vai voltar atrás, porque não é possível. Nossa! Na próxima reunião eu não só não voltei atrás, como fui à frente. Mais firme ainda. Meu Deus! E isto começou, aos poucos, a acalmar os mercados. E
a ponto que nós chegamos um momento crítico, no mês de maio, onde nós tínhamos anunciado, sinalizado que o Banco Central tomaria uma decisão de firmeza, de controle. E era uma decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, chamado Copom. Então saiu uma manchete em um jornal de São Paulo, dizendo o seguinte: o Copom se reúne sob pressão brutal. Quando vai ter reunião do Procon, na verdade do Copom, todo o Brasil para, os empresários, os economistas, todo mundo para, porque a mera leitura da ata já diz o que foi e o que vai ser, né? Por favor. E no dia seguinte, o mesmo jornal, manchete: Copom resistiu à pressão. Que coisa! Neste dia, aí a inflação começou a cair, tudo começou a se acalmar. Isto foi em maio de 2003. A inflação começou a cair, tudo começou a se acalmar e o país seguiu em frente. Muitas vezes havia discordâncias grandes no governo, reclamações, etc., debates e tudo, mas a minha postura foi sempre firme. Como é que o senhor consegue, naquele momento, e a gente ninguém pode negar isso aqui, tem que ser muito claro, não é? Eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, eu sou de Brasil, não é? Eu não faço programa aqui para pedir voto para ninguém, mas também não deixo a oportunidade de, com educação, criticar e com sabedoria elogiar as pessoas. Nós vivíamos naquele momento numa economia que merecia de muitos cuidados, inflação subindo, vivíamos uma incerteza plena e total do mercado exterior em relação ao que aconteceria no Brasil, e o senhor foi o grande maestro para pacificar isso. Como é que o senhor fez isso? Bom, fazendo em primeiro lugar uma comunicação clara, isto é, sendo absolutamente transparente, claro, sincero, direto com o que eu estava fazendo, com o que eu iria fazer. E seguindo, eu encontrei um jornalista que naquela época dirigia uma grande revista. Fica sempre à vontade, se quiser dizer nomes, fica sempre à vontade. E ele me disse uma coisa interessante há uns meses atrás. Ele falou: olha, eu aprendi a lhe respeitar nessa época. Eu falei: por quê? Porque o senhor tinha uma característica impressionante. Eu falei: qual era? Quando o senhor dizia que iria fazer uma coisa, o senhor fazia. Que coisa! O senhor dizia: o que o senhor vai fazer? Isso. O senhor prometia uma coisa ou o senhor dava... A diferença total do político para o técnico, né? Exatamente. Dizia: olha, o senhor, pode fazer, o senhor fazia. Então, o que ocorria? Isso foi gerando confiança. Né? Todos começaram a ter confiança, os empresários, os economistas, os consumidores, as pessoas, os cidadãos comuns, e com isso, aqueles que estavam subindo o preço passaram a baixar, a economia começou a se recuperar, e nós tivemos aí vários anos de crescimento e de aumento da renda das pessoas e aumento do trabalho. Um número enorme de brasileiros entrou na classe média nesse período. Ministro Henrique Meirelles, hoje o programa vai ser mais direto, no aspecto de que o senhor, hoje, é o pré-candidato à presidência da República pelo MDB, o tão antigo e tão glorioso partido do MDB, que tem uma história linda no decorrer da ditadura brasileira e assim sucessivamente. O que me faz entrar e perguntar aqui, a primeira pergunta que vou fazer ao senhor, é justamente isso. Um homem com uma carreira tão linda, um homem com uma carreira tão promissora, alguém que poderia se dar o direito hoje de viajar para qualquer local do mundo e morar em qualquer lugar do mundo com segurança, com estabilidade, quer dizer, já não lhe apetece fortunas, o que lhe apetece hoje, pelo que eu noto, é fazer
o bem ao terceiro, assim como eu lembrei da história do bilhete daquela senhora em Goiás Velho. O que lhe faz, diante de tanta possibilidade de segurança, entrar em algo tão penoso como é presidir essa nação brasileira e emprestar o nome para ir ao sufrágio popular? A razão disso é poder retribuir ao Brasil e ao povo brasileiro tudo aquilo que me proporcionou, através da educação pública, através das oportunidades que tive. Isso é fundamental nos meus valores, na minha vida, no que aprendi. Ser grato, retribuir à população. Poderia, de fato, estar fora, aproveitando a vida, mas eu acho, meu compromisso é poder, de fato, usar o que eu sei, o que eu aprendi, a minha experiência, para que o Brasil possa crescer, criar empregos cada vez mais, para que todo brasileiro possa ter um emprego digno, para que todas as brasileiras possam ter também um padrão de vida adequado com a sua família e também temos toda uma inflação controlada, segurança para todos, educação para todos e saúde também para toda a população. Em resumo, eu presidi uma organização antes de entrar na primeira função pública que eu tive no Brasil, com presença em 32 países. Eu observei muito tudo aquilo que se fazia num determinado país e que dava certo, aqueles países que não davam certo, alguns nunca deram certo. Então, é um momento, eu preciso agora colocar todo esse meu conhecimento a serviço do país, toda a minha experiência. E esse é o meu dever. E eu tenho que dar à população a possibilidade de escolher, né? Apresentar minhas propostas, colocar o meu nome na disposição e, se for escolhido pela população, sim, vamos enfrentar esse desafio, vamos assumir a presidência no início de janeiro de 2019 e vamos trabalhar pelo povo aí. O que vai me satisfazer, o que de fato me deixa motivado e gratificado é ver o Brasil crescendo, progredindo e todos os brasileiros mais confiantes e resolvermos todos esses problemas que restam a ser resolvidos no Brasil. Então, vamos começar aqui com ouvindo o povo, já que nós vamos hoje falar de pré-candidatura, né? O senhor está emprestando o nome, é uma pré-candidatura, uma possível candidatura à presidência da República do Brasil. Então vamos ouvir o que o povo tem para perguntar. Se o senhor for presidente da República, qual será a sua primeira medida? A minha primeira medida como presidente será formar uma equipe ao nível e à altura do que o Brasil precisa. Por quê? Porque precisa muita coisa ainda a ser feita, muito emprego a ser criado. Então, eu tenho os compromissos. Para isso, eu já aprendi na vida que ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos de equipe competente, precisamos de cada um que tenha experiência, tenha integridade, tenha compromisso com valores fundamentais e que, cada um na sua área, juntos, vamos levar o Brasil de volta a uma trajetória de crescimento. É muito difícil para o leigo que vê a sua caminhada, e eu achei muito bom que da primeiro programa foi dito isso, da sua origem, porque pela origem se fala tudo, não é? Sua origem humilde, origem sofrida, origem de quem foi para a escola pública, e aí tornou-se essa respeitável personalidade do mundo da economia. Mas, como a vida lhe foi favorável, e favorável porque o senhor trabalhou nela, é muito difícil o pobre não identificá-lo como candidato dos ricos. E aí vem a primeira pergunta. Por exemplo, no estado do Acre, onde eu tive há dias atrás em Rio Branco, o pastor Walter, Walter José, uma pessoa fantástica lá, não é? Ele me disse, olha, aqui no Acre, 46% da população vive da Bolsa Família. E
em números gerais no Brasil, por volta de 21% da população brasileira recebe Bolsa Família. Para o ouvinte que está na ponta de lá, o desespero é, se o senhor assumir, o que vai acontecer com a Bolsa Família? Nós vamos expandir o Bolsa Família, aumentar o valor do Bolsa Família, ter todos os brasileiros que precisam recebendo uma compensação adequada para manter a sua vida em condições de alimentação adequada e educar os filhos. Isso é fundamental. Agora, vamos trabalhar ao mesmo tempo para que o Brasil cresça e crie empregos, porque a melhor política social que existe é o emprego. Sem dúvida. Bolsa Família é fundamental. Vamos expandir, aumentar o valor do Bolsa Família. Agora, o importante é que as pessoas tenham oportunidade também de ter um emprego, ganhar muito mais, progredir, crescer. E, portanto, esta é a nossa... Deixa eu só tirar a dúvida, então. Henrique Meirelles, que, da minha ordem, que é o único homem que pode dizer nesse país que entende da real economia, porque geriu essa economia nos momentos mais difíceis, está dizendo que não vai acabar com a Bolsa Família e que mais? Vai lutar para aumentar o valor do Bolsa Família, também lutando para que, em havendo emprego, possa, com o tempo, as pessoas não precisarem do Bolsa Família. É isso? Exatamente. O senhor resumiu isso perfeitamente. É exatamente o que penso e que vamos fazer. Olha, tá interessante essa pergunta. Vou aqui. A gente viaja muito o Brasil e eu acabo viajando os rincões do Brasil, né? Então, um dos projetos que deram certo e um governo que o senhor fez parte, porque o senhor é quem tomava conta da economia e era com o que podia vir da economia que se criavam os projetos sociais, né? Então, eu viajo às vezes nesses rincões e as pessoas me dizem do projeto Luz para Todos. E o que tem de candidato por aí, dando a entender que o Luz para Todos vai virar Noite para Todos, vou perguntar para Henrique Meirelles, candidato a presidente da República, sendo candidato agora na convenção, sem dúvida vai ser o PMDB, vai lhe colocar, vai continuar Luz para Todos? Não só vai continuar, mas vai garantir que todos os brasileiros tenham luz. Para isso, nós precisamos de um Brasil crescendo, de um Brasil funcionando, de um governo forte, bem administrado e aquilo que falamos semana passada. O recurso, o dinheiro do governo que vem do povo, bem administrado. Então, usar nas coisas fundamentais. Por exemplo, a luz para todos. É importante isso. E também eficiência, evitar desperdício, jogar dinheiro fora. Nós precisamos fazer tudo bem feito, de maneira que o dinheiro do governo seja bem usado, com critério, com seriedade, com honestidade, eficiência. E, por exemplo, garantir que todo brasileiro tenha, de fato, acesso e tenha luz, para que, de fato, podemos dizer com segurança, nós, brasileiros, temos, de fato, luz para todos. Então, deixo de novo recapitular aqui. Henrique Meirelles está dizendo, candidato a presidente da República, manterá, se eleito, o Luz para Todos. Vou perguntar aqui algo que tem a ver com a juventude, tem a ver, inclusive, com a minha nora. Minha nora está formando-se em biomedicina, né? E eu sou o sogro mais apaixonado pela nora na terra. Mas ela disse para mim assim, eu só consigo estudar e consegui chegar até aqui agora por causa do FIES. Aí, agora, toda a juventude e aqueles que querem fazer faculdade e não podem, ficam no desespero. O FIES vai terminar no governo Henrique Meirelles? Não, muito pelo contrário. O FIES deve ser melhorado e expandido. O que é importante é que, como inclusive já começamos a fazer e já foi feito e algumas mudanças já foram
efetuadas para isso. É importante que as faculdades privadas, particulares, que têm estudantes no FIES, eles tenham compromisso também em propiciar educação de qualidade para os seus Correto. estudantes. De maneira que todos saindo para entrar na vida profissional, para ganhar a própria vida, eles tenham condições de pagar o FIES com tranquilidade, etc., e não acontecer muitas vezes o que estava acontecendo antes, que era o seguinte: as escolas não se preocupavam com isso, davam uma educação muitas vezes de baixa qualidade, algumas escolas privadas, os estudantes sim usavam o FIES, depois tinha que pagar. Na hora que a pessoa não conseguia pagar, primeiro, a pessoa sofria, dívida, não paga, problema. Mas pior do que isso, não estava ganhando o suficiente para isso e para as outras necessidades da vida. E o problema todo era do governo. As escolas ficavam sem problema. Agora não, a escola vai participar da responsabilidade de dar aos estudantes a educação correta, Qualidade. de qualidade para o estudante sair da faculdade e, de fato, ter condições de ter um bom salário, progredir e sustentar bem a sua família, a sua vida e o benefício do país ter pessoas cada vez mais qualificadas. Porque esse é um dos grandes desafios do Brasil, aumentar o nível de qualidade da educação, aumentar o nível de capacitação das pessoas para que todos possam ganhar mais, produzir mais. É bom para ele, é bom para a família, é bom para o Brasil. Nós estamos conversando no nosso programa Samuel Ferreira Entrevista com o pré-candidato à presidência da República, Henrique Meirelles, que está aqui fazendo compromissos. Você vai guardar isso. Ele eleito, você vai ter direito de cobrar ele. Nós vamos ao intervalo e já voltamos.